Olá, gente, boa tarde, tudo bem? Estamos como horário marcado, como marcado com vocês, como combinado, iniciando agora o nosso bate-papo sobre tecnologia, inovação e educação. Hoje a nossa conversa vai ser com o professor mestre em inteligência artificial, o professor Alisson Almeida. E aí, enquanto ele vai chegando, enquanto todo mundo vai chegando, vou logo colocando como comentário fixado aqui pra gente saber qual é o tema: tecnologia, inovação e educação. Então, esse é o nosso tema. Para quem está aí já querendo, todo mundo vai chegando, todo mundo já vai buscando conhecer um pouquinho mais. Vamos lá? Bom, vocês têm acompanhado que a gente tem feito algumas lives, tem conversado sobre diversos temas. Então, nós já conversamos sobre gestão de equipes, já conversamos sobre flexibilização das leis trabalhistas, já conversamos também sobre mercado de trabalho, sobre tecnologias. Estamos falando hoje sobre... Boa tarde, tudo bem? Estamos falando hoje, ou vamos falar hoje, de tecnologia, inovação e educação. E na terça-feira, já aproveito para divulgar, a gente vai fazer uma live com a psicóloga e personal trainer Luciana Mota para falar um pouquinho sobre saúde e bem-estar em home office. Então, o que a gente consegue fazer para, durante esse período, organizar a nossa saúde, ter hábitos mais tranquilos, mais saudáveis. Então, não perca, terça-feira, 26, às 18 horas, a gente vai estar aqui batendo um papo sobre saúde e bem-estar em home office. Enquanto a gente está aqui aguardando o professor, deixa eu até logo encaminhar para ele, deixa eu enviar aqui o convite para ele já entrar aqui conosco. Enquanto eu encaminho aqui esse convite para ele, já para ele entrar conosco aqui na... Ah, já tá aqui. Vamos lá, Alisson. Fique à vontade já para entrar conosco aqui na nossa live para a gente começar a bater um papo bem legal sobre tecnologia e inovação. Já? Deixa eu te convidar aqui então para tu já entrar aqui conosco. Mandei o convite para ti, Alisson, para tu entrar conosco aqui já nesse bate-papo. Deixa eu mandar aqui novamente. Recebeu? Alisson, gostou do tema? Ótimo, Alexandre. Então aproveita. Alisson, ele realmente é um professor que tem... Daqui a pouco ele vai estar entrando aqui já para explicar um pouquinho da carreira dele, explicar um pouquinho de tudo que ele vem fazendo, de tudo que ele vem desenvolvendo. E aí a gente conversando antes, ele disse assim, olha, não vou nem te contar tudo do que eu vou apresentar, porque é para te deixar também bastante curiosa em tudo que vai ser dito. Então, vamos esperar o Alisson. Recebeu aí o convite? Deixa ele entrar. Então, olha, depois que assistir essa live, você tiver interesse de rever, de buscar as nossas lives anteriores, acesse o canal do YouTube da Ser8, que lá tem todas as nossas outras lives. Então, você pode entrar lá, assistir, rever. Tem temas que são muito interessantes. Aliás, todos os temas são muito interessantes, né? Então, você pode entrar lá, pode rever. Não, Alisson, tá enviando. Tá quase já te enviando. Então, assim que confirmar que o Alisson já entra, olha, e já vou logo avisando para vocês, o Alisson está ouvindo. A nossa última live com a Juliana caiu 2 vezes. Então, se cair, como está tudo muito conturbado nesse horário, aguardem que a gente volta. Viu, Alisson? A gente volta. Se cair, a gente vai estar aqui de novo para poder terminar o nosso bate-papo. Não? Deixa eu te encaminhar aqui novamente. Alisson. Pronto! Olá, Bianca, tudo bem, pessoal?
tudo bem, Alisson? Como Tudo é que você ótimo. está? Me desculpa, Então, ó, na verdade foi problema entre a cadeira e o celular, tá bom? isso é muito estranho de falar, ainda mais com É. o tema que a gente vai hoje, né? Mas vamos lá, gente. Deixa eu fazer uma rápida apresentação, mas o Alisson é que vai falar para a gente da experiência dele. Ok. Então, o Alisson é doutorando em engenharia da eletricidade, mestre em inteligência artificial, especialista em gestão de projetos e em ciência de dados, é professor de robótica e programação no IEMA e em outras faculdades, em diversas faculdades de graduação e pós-graduação na área de tecnologia, coordenou diversos cursos na área de gestão da tecnologia, análise e desenvolvimento de sistemas, segurança da informação, ciência da computação, rede de computadores. Conhece e trabalha com inúmeras linguagens de programação. Eu até fiquei brincando aqui comigo, Alisson, que tu é um poliglota de programação. E tem enorme conhecimento em business intelligence, inteligência artificial, machine learning e big data. Uhum. Bom, isso foi um resumão do currículo dele. Vocês não têm ideia do que é e como experiência. Mas aí, Alisson, como tu te apresenta? Fala pra gente um pouquinho da tua experiência, do teu trabalho, do que tu vem fazendo hoje nessa área de tecnologia, inovação e educação. Bom, primeiramente, obrigado, tá, Ceruto, pela oportunidade, pelo convite de estar aqui com vocês nesses minutos, nesse tempo que a gente vai ficar junto, né? Aos que estão aqui presentes, já estão conversando com a gente aqui um pouquinho. E antes de mais nada, o Alisson, né, Jorge Silva Almeida, ele é uma pessoa que aprendeu com o tempo a gostar de educação, né? Nasci apaixonado por tecnologia, né, mas a educação ela foi aparecendo em vários momentos e isso foi me instigando, né? E no primeiro momento, como acontece com todo mundo que começa no mercado, né, com medo de entrar no mercado, por não ter, achar que não tem as habilidades, por achar que não vai conseguir, e aquele friozinho na barriga inicial, né? Mas hoje eu tenho dentro de mim que eu sou professor, não estou professor, né? Eu acho que esse foi um objetivo que foi colocado para mim durante todo esse período de, de, de ganho de habilidades, de ganho de conhecimento, para que eu pudesse colaborar com a sociedade por meio das escolas, por meio da educação, por meio das aulas de pós-graduação, né, usando as tecnologias, que hoje é o que a gente vai trabalhar um pouquinho sobre todo esse conhecimento que eu tenho, como é que eu penso, como é que eu vejo, né, diante de toda essa experiência que eu venho consumindo durante esse tempo, tá? Ótimo. E aí me diga como você está. Como é que está a tua experiência, o teu sentimento durante esse período de isolamento social, esse período de cuidado com a saúde? Bem, né? Como todo mundo levou um impacto, não no momento, mas no decorrer, eu acho que todo mundo foi levando um impacto maior no momento que a gente começa a ver pessoas próximas falecendo, né? Pessoas amigas, então isso vai criando na gente esse frio na barriga de, olha, não é brincadeira, não é uma gripe, não é um resfriado, é algo bem sério, né? Diante de tudo isso que vinha acontecendo, né, eu vim percebendo que a gente viu o universo, disse, agora é o momento da tecnologia ser utilizada, queira ou não, né? Seja por osmose, vai ser por osmose mesmo. E aí a gente viu que durante todo esse período, né, nas faculdades que eu trabalho, algumas já tinham essa pegada mais tecnológica, no sentido de usar ferramentas, né? Essas tiveram um impacto menor, porque os alunos eles já entram no ambiente já com essa integração, vendo que existe tecnologia, né? E outras nem tanto, né? E aí eu vou falar um pouquinho sobre a questão do próprio das escolas públicas, né? Onde a gente tem um nível de tecnologia, mas ainda muito ainda aquém do que as privadas têm. No entanto, eu vejo as duas situações como oportunidades de inovação, né? No sentido pessoal, né, de você buscar habilidades que são necessárias para que você quando sai dessa pandemia, você saia mais forte, ou então alinhado com o que de verdade existe, porque muitas das coisas que a gente está fazendo agora, o home office,
o uso de tecnologia são coisas que não vão mais voltar a ser como era antes, né? Existe o antes e o depois do coronavírus, da pandemia. Isso. Então, já que a gente está falando de educação, já que a gente tocou nesse ponto de como algumas escolas, como algumas instituições estavam preparadas ou não, a gente fez ao longo dessa semana uma enquete no nosso Stories, perguntando justamente se você, assim, a gente colocou uma manchete que foi publicada em um jornal, de 8 entre 10 professores não se sentem preparados para dar aulas online, né? E aí a gente entende que não é só conhecer, não é só o sentimento de dar aula, é conhecer as ferramentas. Porque muitas ferramentas, Instagram a gente usa o tempo todo, computador a gente usa o tempo todo, mas entender dessas ferramentas para dar aula, para tornar isso algo que possa facilitar o aprendizado, a gente percebe que pode ter sido algo que o professor precisou de imediato aprender. O que tu tem percebido disso? Tu que está envolvido com todas as tecnologias, com ferramentas, o que tu tem sentido em relação à tecnologia e à educação durante esse período? Bem, ó, a minha visão bem próxima do mercado, de fato, eu tenho uma visão dos dois lados, tanto do privado quanto do público, né? Do privado eu já vi que já existia essa inserção, até mesmo por conta de alguns aspectos que eu vou falar que é em relação, por exemplo, ao governo liberar tantos por cento de uso de estudo EAD dentro do currículo, da carga horária total do curso, né? Então isso impulsiona, que é justamente onde eu vejo como é que a tecnologia vem influenciado, né? A gente pensa às vezes que a educação no começo não tem nada a ver com tecnologia, mas a tecnologia vem influenciada. Por quê? Porque ela mostra propostas de ensino de um formato diferente, né? Na qual é rebatido por várias ideologias em relação à questão da educação, mas que a gente vê que nesse exato momento ela está sendo aplicada, logicamente, de 10, 8 professores de fato não têm essa habilidade, não estão preparados para estar usando o meio ferramental, de estar se expondo, de estar fazendo uma live como a gente está fazendo aqui. Então, é um momento de o profissional ele olhar para dentro e saber de fato, botar o dedo na ferida e saber, olha, eu não tenho essa habilidade. Eu tenho que buscar uma formação nisso, eu tenho que buscar entender como é que essas ferramentas funcionam, porque por mais que não queira, as faculdades, as universidades, os centros universitários, eles vão colocar como uma prioridade, como a gente fazia antigamente no currículo, tem que ter curso de informática, tem que saber, né, falar utilizando as ferramentas do Instagram, o Facebook, os meios de comunicação que forem colocados ou que forem comprados pelas empresas. Então, o profissional, o professor, de qualquer que seja a área, seja ele da área das engenharias, eles têm que se reinventar, né, e buscar essas habilidades, porque nenhuma outra faculdade ela vai voltar atrás. Até por conta de uma análise de custo, por uma análise de novas habilidades que são necessárias para que o professor trabalhe, né, dentro do ambiente, né, de sala de aula, não ficar como formato tradicional, onde a gente tem o professor como centro de tudo, né? A gente sabe que os modelos, as metodologias ativas, elas invertem isso, colocam o aluno como o centro do negócio, então as coisas têm que girar em torno dele, logicamente, com um controle do professor ali para fazer tudo acontecer da melhor forma possível, né? E nas públicas, a gente vê algumas sendo aplicadas, né? E os professores, de fato, a gente tem um diferencial muito grande, que a gente tem meio que uma barreira maior, porque a maioria dos professores são professores com uma idade maior, né? E isso eleva a gente a pensar que o modelo tradicional está com uma carga muito grande. Então, eu vejo assim como um problema grande, fazer com que esses professores eles apliquem metodologias, né, mais ativas para que o aluno desenvolva mais essas habilidades, que ele passe a ser o protagonista dentro de sala de aula, e assim os outros alunos consigam enxergar esse aluno como um espelho e daí elevar, né, o nível. E a gente vê muito assim, às vezes os melhores alunos da sala são aqueles que mais, né, se expõem às ideias, não ficam com medo de fazer as colocações, e isso eleva muito, porque aí traz os outros alunos que estão ali juntinho, que a gente chama de pares, né,
para poder elevar esse nível de conhecimento, até de discussão, tá? Essa discussão entre particular, ensino público, foi até um dos pontos que foi bastante abordado para adiamento da prova do Enem. Sim. Né? Que é justamente durante esse período como os alunos da escola pública eles podem ter um pequeno déficit, né? um pequeno delay, vamos dizer assim, no processo de aprendizado. O Alexandre até colocou aqui que a educação se torna, a partir dessa pandemia, um método definitivo de mediação participativa e colaborativa de acesso ao conhecimento. E é verdade, né? A gente entende que cada vez entrando no mundo digital, cada vez entrando nesse processo onde tudo está conectado e que a educação é o ponto para entenda, para que você conheça algumas coisas, realmente ela é um método definitivo para a mediação participativa. E aí tu falou num ponto que, assim, a gente está falando de quando fala de tecnologia para professores, a gente geralmente fala de tecnologias mais simples, por exemplo, Kahoot, como Mentimeter, como alguns que são mais jogos, que são mais atividades práticas. Mas tem uma coisa que tu usa muito, que é a tua prática, que é o teu exercício, que eu quero que tu já comece a puxar um pouco mais, que é a questão da robótica, né? Que são os outros pontos da tecnologia e que eu entendo que, ao longo de um certo tempo, a gente veio tendo uma educação mais do sentar, pelo menos todo mundo fala, né? A gente sempre discute uma educação mais do sentar, do ouvir, do decorar aquilo que está sendo dito e depois pensar só no trabalho, pensar na função. E a gente percebe que ao longo do tempo existem estudos que apresentam um pequeno déficit no interesse pela educação. E aí, como é que robótica, tecnologia, essas coisas que tu vivencia muito como profissional, te apoiam no desenvolvimento ou no despertar do estímulo por aprender dos alunos no fim do trabalho? Bom, boa pergunta, né? Porque a robótica até 4 anos atrás, 5 anos atrás, era algo que a gente não pensaria em ver dentro de uma sala de aula, né? E aí vem uma quantidade de autores que estudaram, pesquisaram sobre essa questão da aplicabilidade da robótica, né? E uma das coisas que eu vejo como é o cerne de tudo dentro da robótica, como é que essa robótica ela consegue fazer com que o aluno desenvolva as habilidades deles, é a questão, na verdade são várias, né? Primeiro é o estímulo, né? De você poder estar criando alguma coisa, porque a robótica ela te dá esse poder de criação, né? Essa criatividade. Poxa, nós vamos criar um robô, nós vamos fazer um robô andar de um lado para o outro, vamos fazer um robô conversar, por exemplo, com uma outra coisa, e aí entra outros modelos, internet das coisas. Mas especificamente a robótica, ela aproxima os alunos dessa questão macro das tecnologias, de tudo que está existindo, né? Aproxima, ela estimula o raciocínio lógico, né? Que a gente vê que às vezes os alunos eles não têm uma ordem, né? Eles não têm uma ordem de sequência de apresentar alguma coisa. Às vezes a gente pede para o aluno fazer uma apresentação simples de um trabalho como a gente vem sempre fazendo desde que a gente trabalha na escola, que as coisas elas não têm conexão, falam uma coisa pela outra, às vezes não está nem olhando o que está aparecendo na tela, então não existe uma conexão. Então ajuda muito nisso, né? O raciocínio, tem a questão do fortalece o espírito de colaboração, de trabalho em equipe, né? Porque por ser um negócio legal e os alunos eles ficam mais motivados, engajados em saber que aquilo que eles estão fazendo é algo da hora, como alguns dizem, né? Desenvolve habilidades, por exemplo, para resolver problemas mais complexos, né? Porque a gente vê que quando a gente tem algumas aulas onde as coisas são bem diretas, né? A gente vai fazer uma aula de matemática e coloca no final resolva essa questão, né? Ou seja, lá tem uma questão que é igual ao que o professor explicou na sala de aula. Aí eu fico imaginando o que esse aluno vai ganhar. Ele vai estar repetindo passos, né, que o professor ensinou para ele, que ele vai aprender da mesma forma que o professor fez, ele não vai ter, por exemplo, ser colocado em xeque para ele poder pensar, colocar uma solução problema para uma problemática para ele, na verdade, para que ele desenvolva a habilidade de resolver problemas, porque é isso que eles vão encontrar no mercado.
Eles não vão encontrar lá no mercado, seja em qualquer empresa de grande, médio ou pequeno porte, coisas simples, né? Então, porque se fosse simples, gente, já estava resolvido, né? Então, é uma situação que a gente sempre coloca para os alunos, para ele, olha, tu não é quadrado, tá? Então, vamos tentar resolver isso aqui de uma outra forma, de uma outra lógica, com criatividade. Porque senão não adianta, né? A gente vai estar formando profissionais que vão chegar no mercado e vão estar olhando e vendo e não vão estar conseguindo resolver. Então eu bato muito da tecla da criatividade, tá? Não conseguiu de uma forma, vamos tentar de outra. Professor, mas não tem isso aqui, tenta outra coisa, pesquisa, tá? Alguma pessoa já teve o mesmo problema que você, né? Veja como é que essa pessoa conseguiu ou não conseguiu, tem que buscar. Né? Tem uma outra coisa que é uma essencial. Eu gosto muito de fazer esse alinhamento, que é o desempenho desse aluno junto das disciplinas. Né? Eu gosto de fazer o antes e o depois. Com os alunos que eu trabalho de robótica, na instituição, no instituto, né? Ele tem pré-requisitos. Os alunos eles não podem ter nota baixas. Então, é a primeira coisa que eles têm que saber. Olha, para entrar na robótica, tem que ter esse nível de nota aqui. Então, isso já é um pré-requisito. Então, assim, a gente tem ótimos alunos no instituto, por exemplo, mas são pessoas que não têm interesse em robótica, mas eles detonam nas outras áreas. Isso não quer dizer que ele não goste de robótica, porque o foco dele está para outra coisa, mas tem muitos alunos que eles correm para a robótica, né, às vezes, né, com aquela motivação inicial, eu quero mexer em robô, eu quero mexer em robô, né, só que atrás disso tem um monte de outra coisa, né, que é o trabalho em equipe. Às vezes, no mesmo grupo tem pessoas que não se falam, né? E vai acontecer, eu falo assim, olha, vai acontecer isso no mercado, vai estar trabalhando com uma pessoa, às vezes, que você não gosta, porque eu não gosto dessa pessoa, ela não fala alto, ela não escuta, isso, aquilo, outro. Então, parte do princípio que eu tenho que, para trabalhar na empresa, eu tenho que ver que lá não vai ter robôs, vai ter pessoas. E essas pessoas, elas têm sentimentos, essas pessoas, elas têm vontades, e você tem que saber, né? E, acima de tudo, inteligência emocional. Né, para poder passar por tudo isso de uma forma onde o teu coração não sofra tanto, né? Há pessoas que acreditam que o coração sofre, né? Mas eu acho que é o cérebro. Aí a gente vai entrar numa discussão mais a biologia, a neurociência e tudo mais. Vale, são de 2 pontos que eu acho que são bem interessantes e que a gente pode discutir sobre 2 pontos. O primeiro, a gente sempre faz essa associação, pelo menos é da nossa época, eu acho que é da tua também, né? Que era aquele desenho, os Jetsons. Sim. Né? Que assim, tinha taxa que nunca ia acontecer. E quando a gente fala de robótica, parece que a gente está falando ainda de algo que não faz parte da nossa vida. A gente está falando de algo que ainda é assim, robótica, internet das coisas, tudo conectado. E isso já é um ponto de discussão. Então, um primeiro lado do que tu falou, a gente já vê a robótica e já vê as questões das tecnologias como sendo algo que ainda não faz parte da nossa vivência. Tudo ainda é novo, tudo ainda é diferente, tudo ainda tem coisas para discutir. E um outro ponto que tu colocou e que a gente vai já discutir, eu vou só apresentar e a gente vai para depois. O outro ponto que tu colocou foi a questão do desenvolvimento de habilidades, como resolução de problemas mais concretos, resolução de problemas mais difíceis, criatividade, comunicação, trabalho em equipe, e tudo isso hoje é o que está sendo mais demandado no mercado de trabalho, são as competências que mais se pedem para os profissionais. Então, um ponto para a gente começar do que tu falou, para a gente destrinchar, como é que funciona, qual é o teu olhar disso para a formação do profissional na área de tecnologia e na área de inovação, e como o teu trabalho, como a robótica e a tecnologia influencia na formação desse profissional? Então, Bianca, aí a gente já vai começar a mexer com o ser humano, né? A gente está ali todos os dias, às vezes dentro de sala de aula, ou até mesmo dentro das empresas com pessoas. E essas pessoas, elas vão apresentando as suas habilidades no decorrer do processo que a gente vai, dos projetos, das tarefas do dia a dia. E aí a gente vai com esse olhar, com essa escuta, né, mais ativa, né, porque isso a gente não adquire quando a gente entra na faculdade, a gente vem adquirindo isso com o tempo, porque a gente acaba eu acabo descobrindo que eu sou mais inteligente quando eu escuto, né, e não quando eu falo ao mesmo tempo com quem a gente está discutindo. E isso me fez aprender muito.
E isso eu levo para os meus alunos no sentido de eles entenderem que, às vezes, o outro tem uma visão diferente da gente, que a gente tem que analisar, por mais que foi uma ideia muito louca, né? Aí eu não vou entrar em detalhes de metodologias, como brainstorming, essas coisas. Mas ele tem que ter essa escutativa para ele poder entender o próximo. Então, escutar é uma habilidade muito importante. E a gente, como professor, a gente vai ali olhando com aquele olhar mais, né, de analista, de entendendo como é que cada um sabe resolver, um é mais estourado, outro é menos estourado, e a gente vai ali lapidando, né, tentando fazer com que ele entenda que e apresentando para eles, olha, esse tipo de coisa que você está fazendo, isso aqui vai ocasionar isso aqui, ó. Né? Eu já estou no mercado há um tempo, você ainda vai entrar, mas eu como teu professor, eu tenho que não te dar o caminho correto, mas eu tenho que te dar diante de tudo aquilo que eu já tenho como experiência, de forma o que vai dar errado. Então, isso já vai te ajudar bastante. Eu não tive esse profissional que chegou para mim e disse assim, olha, Bianca chegou para mim e disse, olha, não faz assim, tu não vai conseguir o que tu está querendo se essa pessoa, dessa forma que falam desse jeito, sendo áspero e dessa forma, tá? Ela precisa de um pouquinho mais de carinho, dessa forma tu vai se conseguir. E assim eu não tive, a gente vai aprendendo. E aí entra numa coisa, tá? Que eu escutei numa palestra do TEDx, né? Do chamado Murilo, deixa eu ver aqui o nome dele, eu anotei, Murilo Gun, né? Ele fala numa coisa chamada cinto do Batman, né? Não sei se você já ouviu. Esse cinto do Batman, ele disse que seria uma premissa para que todo aluno, mesmo aquele que está lá no ensino fundamental, no ensino médio, que está indo para o pós-médio e etc., que ele construa esse cinto do Batman. O que é esse cinto do Batman? Colocar aquelas ferramentas, né, que a gente vai fazendo durante toda a vida. Por exemplo, um curso de piano, um curso de oratória, um curso de Excel, um curso de crochê. Todas essas coisas que às vezes as pessoas elas não se colocam para fazer, muitas das vezes por conta da cultura, de não vai fazer isso porque tu é homem, não vai fazer isso porque tu é mulher, tu vai ser taxada por isso, por aquilo, diminui a possibilidade desse profissional no futuro ter experiências que vão dar para ele um subsídio para que ele se torne mais leve na tomada de decisão. Então, às vezes, não se colocar, né, diante das situações, ou se não se dá a oportunidade de fazer aquilo dali, os torna pessoas piores, né? Porque elas não tiveram aquelas habilidades e dessa forma ela não vai se colocar no lugar do outro, porque ela não teve a oportunidade de ter sentido na pele como aquela outra pessoa está se sentindo. Então essa é a ideia, né? Da gente construir durante todo esse período que a gente tem de colégio, seja com experiências profissionais ou experiências em casa, com pai, com mãe, com tio, com tia, com os animais, tudo isso, tá? A gente tira uma coisa bacana disso daí e traz para a nossa vida profissional. Com certeza vai ter alguma coisa que tu vai fazer na noite. Poxa, isso aqui... Aí entra os déjà vus, né? Poxa, já passei por isso em algum momento, né? E aconteceu tal coisa. E aí tu fica naquela, não vai dar certo. Então tu vai começar a trabalhar essa questão das experiências, dessas habilidades. Tá, Bianca? Isso é legal. Quando a gente fala de formar profissionais de tecnologia, já foi o tempo em que a gente pensava em profissional de tecnologia e ia ficar só sentado em frente de um computador, né? Já e hoje a gente tem um profissional. Inclusive, essa questão do profissional, o cara de tecnologia, o menino da TI, né? A gente já escutou muito isso. O menino da TI, ele não fala com ninguém, ele senta no computador, ele fecha a cara e fica ali. A gente não sabe o que ele faz porque é no computador, né? Então, não é tangível, não consigo enxergar o que ele está fazendo. E às vezes eu até faço uma analogia aqui entre o pedreiro e o programador, né? O pedreiro, tu olha os tijolos subindo, então é fácil de pagar, né? Quando é um processo de desenvolvimento, onde o intelecto é que é analisado, que entra em ação e que você vê as coisas acontecendo, fica mais difícil. O mercado, por muito tempo, foi assim, né? E já eu como profissional da área, eu vejo que já melhorou muito essa situação da valorização do mercado desse profissional. E está muito mais valorizada, gente, nesse momento, porque como nós somos área meio, né? E tudo está girando agora em torno da gente, tem que ter um profissional de redes ali,
tem que ter um profissional de desenvolvimento, tem um cara, tem um profissional que agora ele é o gerenciador de conteúdo dos ambientes digitais, ele já está tendo uma convergência de todo mundo para essa área. Os profissionais, por exemplo, da área médica, a telemedicina, né? O pessoal, por exemplo, agora dos home office, né? Existem já, por exemplo, ferramentas, tecnologias que já vêm sendo desenvolvidas pelo menos há 6 anos, né? Por exemplo, bem interessante, depois se o pessoal quiser pesquisar, pesquisas, por exemplo, sobre um projeto da Microsoft chamado HoloLens, tá? HOLOLENS, HoloLens 2, né? É um óculos sensacional que a Microsoft ela está desenvolvendo, que você, dentro do teu quarto, você se sente como se estivesse no trabalho. O ambiente de trabalho está ali e as pessoas como se estivesse do teu lado, né? Tem vários vídeos no YouTube. É só acessar, dar uma olhadinha lá. É muito show de bola. Então, a Microsoft ela está vendo que o momento é agora desse produto entrar em ação, e tem muita empresa grande e média assim, que vão estar comprando, né, que são produtos que estão muito mais baratos e com certeza vai ter um impacto no mercado, né, dessa questão do home office. Então tem o Alexandre aí novamente está dizendo aqui, falando do professor Alisson, o Salvador. Já viu o professor salvar um servidor condenado com poucas peças e muita criatividade, além de uma resiliência impecável. Então, assim, tá cheio de inspiradores. Daqui a pouco eu vou pegar comentários desde o começo. Esse caso é bem interessante porque, assim, como eu estava te falando, naquele momento ali não tinha um computador de última geração, não tinha o fio de última geração, não tinha nada. Tinha cadarço, tinha fita, tinha papel e tinha vontade de resolver o problema, né? Então, imagina uma estrutura de uma empresa que depende, né, de internet para funcionar, e lógico que foi paliativo, né? E o Alexandre, né? Ele estava presente nesse dia. E aí a gente foi com fita, com fio e resolveu, né? Então é isso. Eu acho que não precisava ser o cara da tecnologia. Podia ser qualquer outra pessoa, mas que tivesse ação, proatividade, analisasse o problema e tentasse resolver da melhor forma possível. Isso é verídico. Então agora vamos para o outro ponto do que tu apresentou ainda agora. Legal. Que é o ponto do robótica, tecnologia, internet das coisas, algo que a gente não vive, que a gente não tem possibilidade, não tem proximidade. E a gente sabe que muito de robótica, muito de automação e muito de internet das coisas já estão por aí, no cotidiano, na vivência de todo mundo, né? Fala um pouquinho pra gente, já que está todo mundo falando assim, que depois dessa pandemia, a pandemia acelerou o processo de uso de tecnologias e depois vai ser um novo normal. Então faz pra gente aí um parâmetro pra gente entender o que a gente já tinha antes de tecnologia, né, que as pessoas ainda não conseguiam perceber, e como está hoje. Pensando aí já nas curiosidades que eu sei que tu tem, de indústrias, empresas que utilizaram isso em automação de processos, saúde, e aí fala um pouquinho de como é que está antes e esse depois a nível de tecnologia e proximidade com a nossa vivência. Então, Bianca, vale lembrar que nós já vivemos uma indústria 4.0. Isso não é segredo para ninguém, mas assim, algumas pessoas às vezes não entendem o que é essa indústria 4.0. Né? O que é a indústria 4.0? É as peças se comunicando. Não necessariamente são peças que a gente conhece muito bem, como IoT, ou seja, componentes, né? Um ar-condicionado, um celular, uma caixa de som, uma caixa um fone de ouvido, né? A gente tinha muito a indústria 4.0 como uma coisa focada mesmo só para a indústria, onde as peças de uma linha de série de montagem, um braço robótico estava ali, aquilo ali tem IoT, né? Então a gente já vivia essa transformação muito impulsionada, né, pela questão da internet, né? A internet, as formas de comunicação, que aí a gente vai entrar eu não vou entrar em detalhes tão técnicos, mas a gente tem comunicação via rádio, a gente tem a comunicação via Wi-Fi, a comunicação via cabo, etc. Né? Mas hoje a indústria 4.0 ela vem justamente para, primeiro, tirar os processos repetitivos, né, de coisas que a gente sabe que numa linha de produção, ou às vezes até dentro de casa é uma coisa repetitiva,
Como, por exemplo, mas vamos ver uma aplicação rápida. Todo dia, depois de comer, tem que lavar as louças, né? Inventou-se aqui a máquina de lavar louças. Tá aí já há muito tempo, né? Poucas pessoas usam, né? Mas tem outras tarefas, por exemplo, ninguém usava, por exemplo, eu digo, em sua maioria não usava celular, por exemplo, para conectar com a internet, era um celular, ele só ligava e recebia, né? Aí vem Steve Jobs, coloca um puta de um produto inovador, smartphone, que está até hoje aí, né, gerando concorrência, está gerando é o produto de mais entrada de recurso dentro da empresa, tá certo? Se não existir o iPhone, a empresa praticamente ela quebra, porque mais de 60% de arrecadação dela é de iPhone, por mais que ela tenha linhas de MacBook Pro, MacBook Air, uma série de produtos, mas a grande quantidade de receita dela é isso daí. Mas a gente já vive isso daí. O momento agora de celeridade, como tu bem falou, é que está colocando em ação, ou seja, na cara das pessoas, o que de fato é e como isso pode contribuir com o dia dela, né? Então a gente vê, por exemplo, dentro das indústrias, todos os equipamentos se comunicando sem nem fio, por exemplo, tá? Então, isso é a indústria 4.0, ela entra dentro dessa automação, utilizando de meios de comunicação, onde tudo isso gera um produto final, que é o objetivo, que é construir alguma coisa, algum produto. Mais aprofundadamente, a gente vai encontrar que começou, logicamente, pela indústria, de fato, né? Porque a indústria ela tem um poder maior de fazer isso, porque ela tem um potencial de dinheiro muito grande para poder investir e ter um retorno sobre isso. Mas se a gente olhar ao redor da gente, né, a gente já vive a indústria 4.0. Né? O nosso próprio celular, esse meio que a gente está se comunicando aqui, né, antigamente ele só tinha a linha de comunicação, hoje não. Ele é um ponto de GPS, eu consigo te encontrar por esse celular, tu consegue me encontrar por esse celular. A gente faz solicitação de serviço por meio dele, a gente vai dar exemplos como Uber, iFood, etc. A gente usa ele como também meios de se comunicar via videoconferência, que é por meio do Instagram, e uma variedade enorme de coisas que existem. Mas esse grande boom do IoT, que é a internet das coisas, é fazer com que cada um desses equipamentos eles se comuniquem com o restante das coisas. E aí é que está o grande lance da internet das coisas. Por quê? Porque antigamente eu via no YouTube, eu assistia vídeos que o Steve Jobs não, mas o Bill Gates, ele tem toda a casa dele automatizada, casa inteligente, né, que a gente chama. E aquilo ali ficava me pensando, mas qual é a necessidade? Naquele tempo, há uns 10 anos atrás, quando isso apareceu. Mas qual é a necessidade do cara ter uma casa que ele não abra a cortina dele? Qual é a necessidade que o cara tem de... Controle remoto a gente já usa há muito tempo, mas o controle agora, ele não vai ser mais usado, porque o celular já se comunica com a TV. Né? A TV eu já espelho que eu estou no celular e já jogo para a TV. Eu já consigo gerar situações onde eu não preciso me levantar para alguém trazer alguma coisa para mim. Já existem robôs, por exemplo, que varrem a casa. Tem robôs dentro, por exemplo, de uma coisa mais próxima do que a gente está vivendo agora, de hospitais, que eles ficam pulverizando, né, o ambiente de alta concentração de vírus, de uma forma que eu não preciso estar marcando o horário, o robô fica fazendo as coisas. Então, fora as operações, você imaginar fazer uma operação online, né? A gente tem um hospital aqui em São Luís que já tem isso. Então, essa questão, todos esses exemplos que eu estou te dando são coisas que já existem. Algumas, né, por conta do seu alto poder aquisitivo, né, de toda a estrutura que é necessária para acontecer, ainda vai ficar longe dos olhos de muitos. Mas muita coisa próxima da gente já acontece, é a internet das coisas, com um simples medidor de temperatura de um ambiente desse aqui, né? Eu poder me comunicar com esse meu temperatura para saber aqui, em vez de eu ter que estar olhando o controle, às vezes a pilha. Mas assim, essa questão da indústria 4.0 é bem interessante porque ela está saindo das indústrias e está indo para as casas. Né? E muitas das coisas que ainda estão lá ainda vão aparecer para a gente. Mas isso, olha, só para você ter uma ideia, coisas que já estão no nosso mundo, né?
e aí eu volto a falar, ter uma coisinha que é justamente alguns têm acesso, outras ainda não. Muito por conta da cultura. Vou explicar por quê. A Amazon Go, o Carrefour, as lojas Zait, elas já funcionam, né, sem ter que ter uma pessoa no caixa. Não existe mais caixa, né? A Amazon Go, por exemplo, ela já implanta sistemas, por exemplo, de venda e compra das pessoas dentro do supermercado só com celular. Né? Você chega na porta, coloca o celular, ele te identifica, você entra, vai tirando das prateleiras e colocando dentro da sacola e os valores automaticamente vão gerando um carrinho de compras para você. Você, ao sair de dentro desse supermercado, automaticamente tu recebe um e-mail informando quanto que você comprou, quanto que foi debitado na tua conta, sem ninguém estar te perguntando o que você veio fazer no supermercado, sem fila, né? Que é o grande gargalo. Então, isso está ajudando muito eles. Mas a gente viu que essa aplicação especificamente no Brasil é muito mais complicada, porque a gente sabe que é uma outra cabeça, é uma outra metodologia, uma outra cultura. Existe em São Paulo o Zait, né? O Zait, ele funciona dessa forma em São Paulo. Tem alguma coisa ligada à qualidade da internet? Porque também é uma coisa que a gente tem visto muito aqui durante esse período que está todo mundo usando, né? A gente tem sempre uma pequena falha. E tu falou de bancos, mas tem coisas simples, né? Hoje tem o pagamento pelo celular, né? Pelo contato, sem o passar o cartão de crédito, né? Sem o cashless que a gente pode fazer, Isso. sem a pulseirinha, né? Que já pode ser usado. Isso. Né? Colocou assim, professor Alisson, como essas indústrias 4.0 fortalecem a educação no âmbito da tecnologia? É porque se a gente for imaginar, aí quem falou foi Yasmin, né? Como é que ela fortalece? Porque todas essas tecnologias que estão lá, elas foram testadas, elas foram aprimoradas. É diferente de a gente pegar tudo isso que imagina que não foi testado, não foi feito e aplicar no comércio, né? A gente vai ter aí uma análise PDCA de estar voltando toda vez no P para poder planejar de novo, né? E aí eu faço um comparativo com a Fórmula 1, né? Meu carro tem ABS, né? Esse ABS, ele veio lá da Fórmula 1, né? Passou muito tempo sendo testado. A questão, por exemplo, da saída do carro, que a empresa Williams era a única que tinha essa arrancada sem o pneu do carro patinar, né? E tudo isso veio de lá e veio para o nosso dia a dia. Então, muito da tecnologia que a gente usa no carro, ABS, direção, né, bem mais leve, elétrica, isso tudo vem de um mercado, de uma indústria que foi criada, que apresentou essa tecnologia, fez os testes. Hein? Carros com computador de bordo. Isso. A coisa simples, um Bluetooth. Quem imaginava poder atender um telefone dentro de um carro, por exemplo? Né? Ninguém imaginava isso também. Poxa, eu já tenho um Bluetooth, eu conecto meu celular dentro no aparelho do carro e o carro começa a falar comigo, né? E tem muitas outras coisas que são desenvolvidas nessa indústria 4.0 e que elas chegam assim bem devagarzinho, né? E vão sendo aplicadas, né, no dia a dia da gente. A educação é uma, né? A gente tem o modelo EAD, né? Que já está há um bom tempo já no mercado, então já existem profissionais, de fato, com conhecimento bem aprofundado, que podem, nesse momento, são os especialistas que podem estar nos ajudando, e eu acho que é uma demanda muito grande nos próximos anos e de ter esse profissional que saiba trabalhar com conteúdos de uma forma correta, não um ambiente que a gente acha que ele é AD, na verdade ele não é, tem todo um arcabouço para ele ser um ambiente AD, mas são tecnologias que eram usadas para outras coisas, né? E estão sendo agora aplicadas para esse outro meio educacional. Nós publicamos também essa semana duas no Jornal Ser 8, que é a questão dos hologramas tocáveis, que é a possibilidade de, através do holograma, você conseguir tocar e sentir, né, a forma que foi projetada, e os óculos inteligentes, que ajudam a detectar a quantidade de açúcar no sangue. Então, a gente está falando de coisas que até então parecia que não ia existir. O que mais, Alisson, pode surgir ou que está surgindo e que a gente ainda não sabe ou que ainda não está aberto para todo mundo a nível de tecnologia?
Olha, uma coisa importante que a gente só pode, como bom administrador também, a gente só pode tomar decisão quando a gente tem dados, né, dentro da integridade, né, da confiabilidade, né, e demais métricas. E aí eu estava assistindo uma outra palestra de uma outra empresa americana lá do Vale do Silício e surgiu a seguinte notícia, né? O Mark Zuckerberg, ele não vai mais trabalhar com nenhum profissional nas empresas. Vai ser home office, né? Tá decidido. Pelo menos até o final do ano. E aí várias outras empresas também foram se apresentando como concordar com o não trabalho específico fisicamente, né? Então, isso vai mexer com muita coisa. Formato de trabalho, contratos de trabalho. E, basicamente, a gente vê que de todas as áreas que estão sentindo essa questão do impacto, eu vejo que a questão do home office é uma que vai ter um impacto muito grande, né? Porque as Você está empresas... com pergunta da Silvinha, né? Oi? Está respondendo a pergunta da Silvinha? Eu não cheguei a ler porque subiu rápido aqui Tá bem. Tá Então, por bom? Mas favor, assim, desculpa. Pode... mas especificamente, uma das áreas que ela vai ter vai receber um impacto muito grande é essa questão do home office. É, não queira, não esteja se enganando que os gerentes, os donos das empresas não estão analisando todo o custo que eles estão tendo e aqueles profissionais que estão dando um retorno positivo dentro desse momento, tá? Porque tem muito profissional que está entrando ali numa onda de indo todo mundo com uma maioria que está ali aprendendo, gerando coisas ali do nada, tentando fazer as coisas com que a empresa está pedindo. Mas entendo que tem que ser, de fato, um alinhamento para o futuro, né? É como se a gente estivesse agora no momento que a gente gerasse todas essas habilidades, porque quando a gente sair disso daqui, desse turbilhão que a gente está passando, muita coisa não vai voltar a ser normal, logicamente, até as relações, né? Essa questão, por mais que a gente seja um povo acolhedor, que goste de abraços, mas isso vai diminuir bastante, até que as pessoas se sintam mais seguras. E isso eu tô jogando para um ano que vem, tá? Porque a gente está vendo boas notícias, por exemplo, a Inglaterra ela está fazendo teste já com vacinas, a gente teve resultados positivos, mas tem que testar de novo, né? Já vai aumentar a quantidade de pessoas que vão fazer o teste, mas uma das preocupações que eu estava tendo é que o uso de ferramentas agora, nesse momento, é que vai criar essas habilidades que o profissional do futuro vai ter. E aí tem uma outra informação que me faz mais crer que quem aproveitar esse momento para poder colocar essas habilidades no cinto do Batman, no seu cinto do Batman, vai sair muito mais forte e com muito mais empregabilidade. O Zoom, essa notícia saiu há 2 dias atrás. O Zoom, eu coloquei até no meu Instagram. O Zoom, ele está valendo hoje no mercado 49 bilhões. 49 bilhões de dólares. Esse valor é simplesmente maior do que a soma das 7 primeiras empresas de aviação do mundo. Tá? As maiores. Então, você comparar uma ferramenta, uma startup, né, que o objetivo dela é fazer com que a gente se encontre, né, dentro de uma sala virtual, com alguns recursos, né, que a gente sabe, um chat, uma enquete rápida, desligar ou adicionar áudio, organizar a visualização dentro de uma tela, que é isso que ela faz. E ela vale 49 bilhões, né? Então eu entendo que a tecnologia ela não é mais um segredo há muito tempo. Ela é uma coisa que daqui para frente é uma coisa que vai se usar. E o valor dela duplicou, triplicou, quadruplicou do dia para a noite, né? As ações saíram de 69 para 168 dólares. Você imagina isso aí. Então, para quem gosta de mercado, de ações, né, é o momento de comprar. Ou se alguém já tem, é de vender. Né? Pegar esse barco aí até onde a gente enxerga que isso vai ter ainda um ganho e vender. Vender ações, porque agora está muito alto. Então, é o momento de ganhar dinheiro. Silvinha, eu imagino que você tenha sido respondida agora com essa fala do Alisson. Então, Alisson, estamos nos nossos minutos finais. Que Vou pena. voltar lá atrás, porque algumas pessoas
Elogios a você. Então, o Alexandre, que já falou um pouco. Quem mais? Alexandre, ele foi Adeildes. Quem mais comentou que teceram assim, vários elogios. Mas aí me diga, Yasmin, finalizando a nossa inovação e outros setores, economia, desenvolvimento socioeconômico, o que é que tu acha? Aí já vai agradecendo todo mundo. Tá bom. Então, gente, como eu falei, o que o profissional ele tem que ter hoje? Ele tem que ter aquelas habilidades mínimas para que você consiga girar diante de todos os setores, né, em 360, seja se você vai trabalhar em banco, seja se você vai trabalhar na educação, se você vai trabalhar com vendas, todo mundo tem que saber hoje usar a ferramenta Zoom, a ferramenta Google Meet, etc. Então, a regra da hora é ter essas habilidades, né? Não tem que ser mais segredo, não tem que ter mais vergonha. É um momento de até de você também treinar esse momento de se apresentar, porque muitas das entrevistas, por exemplo, estão sendo feitas por esse meio, né? Então, nada melhor do que você fazer dentro de casa um treino com você mesmo, tá certo? Mas a tecnologia, ela existe desde que ela foi inventada lá o pai da computação, o Alan Turing, lá em 1960, até a criação da internet, né, com o Steve Berners-Lee, até agora esse novo momento onde está aparecendo de um monte de startup aí que a gente não conhecia e começa a usar sem saber o que é uma pequena empresa, mas que agora está se tornando gigante. O exemplo é a Zoom. Mas a gente tem que estar antenado, tem que buscar essas habilidades, não tem jeito mais, tá certo? Tem que saber mexer nessas coisas. E diante de tudo isso, pessoal, estudem. Às vezes vocês têm horas e horas no dia. Eu sei que tem muita gente que está trabalhando ainda, mas guarda um momento para estudar um pouquinho sobre assim, o que a robótica está trazendo. O robô aí funcionando dentro dos hospitais para fazer limpeza. Então, não é mais nenhuma modinha, tá? Não é mais moda, é realidade. Busque informações, tá certo? Agradeço a oportunidade novamente da Ser8, através da Bianca, que me fez esse convite. Tá bom? Excelente. Gostei muito do bate-papo, das pessoas que estão aqui presentes, o Alexander, tem a Silvinha Diniz. Andréia. Tá me chamando de sobrinho, né? Elson. Isso. Mas assim... Alisson. Obrigado, tá? Pode falar. Tá. Bom, então, eu só queria agradecer novamente, tá? É você. Vai contigo. Então, gente, muito obrigada, Alisson. Muito obrigada pela tua disponibilidade. Muito obrigada por compartilhar um pouquinho do que tu conhece, tua vivência em algo que pra gente, em muitos momentos, ainda é diferente, né? Ainda é fora da nossa vivência. Então, depois, se vocês quiserem rever essa live e essas outras, vai lá no YouTube, canal do YouTube da Ser8. A gente tem vai estar com essa e vai estar com todas as outras disponíveis. Se quiserem ver sempre conteúdo, toda semana a gente disponibiliza no Jornal Ser8 um conteúdo atualizado. E aí vocês vão ver sobre o que nós falamos de hologramas tocáveis, óculos inteligentes e tantas outras coisas mais. Alisson, muito obrigada. Pessoal, lembrem que na terça nós vamos falar sobre saúde e bem-estar com a Luciana Mota, 18 horas. Então, beijo, boa semana para todo mundo. Obrigada. Até mais, gente. Até mais. Obrigado, hein?